Fala pessoal, tudo bem com vocês? Turma, então é o seguinte, hoje a gente inicia a apostila de mecânica, ok? Eu vou gravar essa aula de introduções, falar de conceitos, velocidade média, tá? E a gente vai alternar agora bastante em aula ao vivo e aula gravada. Quer aprender cinemática? Vamos lá, vamos aprender cinemática? Decora as fórmulas, tá? Decora a fórmula. Interpretar como a gente já vem fazendo, tirando os dados, analisando as unidades, é o processo que a gente já vem fazendo já faz tempo, tá? Agora o que a gente precisa é decorar as formulinhas, tá? Não tem jeito. Joia? Então vamos lá. Coloquei umas animações aqui agora para ver se dá uma animadinha mais nessas aulas, tá? Vamos lá? Então nós temos lá, então, ó, conceitos importantes, ponto material e corpo extenso, tá? Então eu coloquei aqui, deixa eu pegar a caneta, tá aqui, tá vendo? Ó, um carro em movimento, ó. Tá vendo que o carrinho está em movimento? Ó, ó, um carro em movimento, tá? E ele vai, por exemplo, sair de uma cidade A em direção a uma cidade B, ok? Vamos supor que ele levou isso aí um tempo de 4 horas, ó, para sair de A e chegar até B. E não vou fazer assim, tempo não, vamos trabalhar dessa forma aqui. Vamos dizer que a velocidade dele é melhor. Que a velocidade dele é de 100 quilômetros por hora, tá? Agora é o seguinte, o que é 100 quilômetros por hora? O que representa para a gente? Ele mantendo essa velocidade 100 quilômetros por hora, quer dizer que a cada 1 hora ele percorre 100 quilômetros. Então quer dizer, para ele percorrer 400 quilômetros, se a cada 1 hora são 100 quilômetros, vocês concordam que o tempo de viagem, o tempo a gente representa por ΔT, é de 4 horas? Sim, é. Quer jogar a velocidade ΔS por ΔT, mas por enquanto não precisa. 4 horas, aí vem a pergunta. Que chegou a parte da frente ou a parte de trás do carro? Sabe, eu sempre questiono isso. Ou a parte do meio. Tá vendo? Nunca a gente vai pegar uma questão, eles vão perguntar quanto tempo levou a parte da frente do carro, a parte de trás não faz. Por quê? Porque o tamanho do carro, para o tamanho, pela essa distância da estrada, ele é muito pequeno, cara. Esse carrinho aqui, no meu exemplo, é mais ou menos 4 metros, que eu coloquei um exemplo logo aí embaixo. O que é 4 metros dentro de 400 quilômetros, 400 mil metros? Cara, é quase nada. Chega a parte da frente em 4 horas, a parte de trás chega em 4,00001 hora. Então isso aí é irrelevante esse tempo. Então, nesse caso, a gente vai desprezar o tamanho do carro em relação à distância. Aí ele passa a ser chamado de ponto material. Desprezei o tamanho para essa distância, para esse espaço. É um ponto material. Entendeu? Mas lembrando, despreza-se o tamanho, mas não despreza-se a massa, tá? A massa não é desprezada, ok? Aí esse mesmo carro, ele vai estacionar. Ó, ele vai estacionar. Cara, agora presta atenção. É importante o tamanho do carro agora para estacionar? Demais, cara. Tá vendo? Então eu já não posso mais desprezar o tamanho dele. Tá? Porque o espaço que ele tem para estacionar é um pouco maior que o tamanho dele. Aí ele passa a ser chamado de corpo extenso. Tá? Então, ó, aí eu pergunto para vocês, o carro é um ponto material ou um corpo extenso? Professor, depende, pode ser material como pode ser extenso. Depende do que? De uma referência, depende de um referencial. Tá? Em relação à estrada, que é o referencial estrada, ele é um ponto material naquela viagem. Em relação ao estacionamento é outro referencial, ele já é um corpo extenso. Tá? Então, sempre lembrar, se eu for responder alguma coisa em relação a um ponto material ou a corpo extenso, primeiro, cadê o referencial? Tá? Olha só outras situações que a gente aplica sempre na física. Um carro vai ultrapassar outro carro. Pergunta, é importante o tamanho do outro carro em relação ao seu para ultrapassagem? Sim. Então, nessa situação é um corpo extenso.
Então eu tenho que considerar o tamanho dos dois. Um carro atravessando uma ponte. Quanto tempo levou para atravessar essa ponte? Cara, é importante o tamanho da ponte? Sim. É importante o tamanho do trem ou o carro que está atravessando essa ponte? Também. Então, o tamanho dos dois é considerado no texto. Tá? Ó, considere isso aí, cuidado. Então, ponto material, corpo extenso, conceitos de introdução da cinemática, depende de um referencial. Outros conceitos, ó. Movimento ou repouso. Tá vendo o carinha aqui, ó? Tem um carinha caminhando, tem um carrinho vermelho em movimento e tem um pássaro branco em cima do carro, certo? Aí o que ele vai dizer? Se eu considerar o referencial o carinha, ele vai dizer que o carro está em movimento para ele e o pássaro também está em movimento para ele, né? Mas o cara que está dentro do carro, cara, ele vai dizer, o carinha está passando pela calçada, está em movimento, mas quando ele olha para o pássaro está sempre em cima do carro. Então ele fala, o pássaro está parado para ele. Tá vendo? Então, quer dizer, são dois conceitos, movimento e repouso, que tem que ter um referencial, senão você não consegue afirmar. Tá vendo? Olha lá. Então, vamos lá de novo. O carinha passando, olhou o carro passou, está em movimento para ele. Ah, o pássaro também está em movimento para ele. O cara dentro do carro, o carinha passou e o pássaro está sempre junto com ele. Então, ele diz que o pássaro não está em movimento. Tá? Então, lembrando, movimento ou repouso são conceitos relativos. Depende de referencial. Ok? Próximo. Trajetória. Olha aí, tá vendo? E aí, a trajetória, ela depende de referencial? Essa é a pergunta. Tá? Então, se você for ver, ó, pro carinha que está acompanhando a bola, ele vê somente a bolinha subindo e descendo. Mas nós que estamos... Ó, vou colocar um cara aqui. Ó. O cara que estiver aqui, ó, o cara que está bem aqui nessa posição, olhando o movimento, ele diz que a bolinha está fazendo esse movimento para ele, que é uma parábola. Mas o cara que está na moto, ele está vendo só a bolinha para ele, sempre o quê? Subindo. Ó. Por quê? Porque uma hora ele está aqui, outra 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 hora ele está aqui. Né? Então, para ele, a bolinha só está subindo. Então, a gente considera que para o cara da bicicleta é uma reta e para o observador fora, ele vê um arco de parábola. Isso quer dizer o seguinte, toda vez que a gente fala em trajetória, também depende do sistema de referência. Joia? Mas deixa eu passar uma observação para vocês. Nunca afirmar nada sobre trajetória em cima de tabelas ou gráficos. Tá? Sempre pede um referencial. Ah, de acordo com a tabela, o referencial, a curva é tal. Não, de acordo com a tabela não te dá, não é sistema de referência. Trajetória depende de referencial. Tá? Toma cuidado com isso aí, tá? Outro conceito relativo. Então, todos os conceitos que eu passei aqui, todos dependem de referencial, tá? Próximo. Ó, agora tem uma situação que o aluno fica sempre perdido. O que é uma distância percorrida, o que é um espaço percorrido e o que é um deslocamento, tá? Pessoal, a placa é a posição do cara. A posição a gente pode representar pelo S. S é o espaço ou posição, tá? Então, o deslocamento é um ΔS. Toda vez que ele pedir um deslocamento, faço uma conta. Pego o espaço final dele, menos o espaço que? Inicial. Então, o deslocamento é só pegar a posição final menos a posição inicial. Posição é o S. Professor, mas tem um lance da posição inicial. Sim. Se você considerar que o motoqueiro, no tempo zero, esteja na posição zero ela recebe o nome. Posição zero é chamado origem dos espaços. A posição zero é chamada origem dos espaços. Agora, se eu considerar que o tempo zero, o cara esteja na origem, aí, ó, se eu falar que no tempo zero ele está na origem do espaço, então a posição inicial é a origem, é zero. Se você falar para mim que no tempo zero ele está na posição 10, então a posição inicial passa a ser a posição 10. Então, sempre associar a posição 0, S0,
ao tempo inicial. Tá? Então, lá, então, posição é a placa, deslocamento é a diferença de posição, tá? É o final menos inicial. A posição inicial é onde você inicia a contagem dos tempos. A posição que eu iniciar a contagem dos tempos é a minha posição inicial. Tá? Então, são conceitos que o aluno sempre pergunta também. O que é uma posição? Qual foi a distância percorrida? Qual foi o deslocamento? Beleza? Próximo. Passou o quadrinho ali de velocidade média, tá? Que aqui é ruim para voltar, cara. Então, ali naquele quadrinho, ele trouxe uma velocidade média. Depois vocês dão uma olhada lá. A velocidade média é pegar o ΔS e dividir por ΔT. O ΔS é pegar a posição final menos a posição inicial. O ΔT é um tempo final menos um tempo inicial. Tempo. Tá? Deixa eu apagar aqui. Tempo inicial. Ok? Olha lá. Então, isso é uma velocidade média. Tá? A unidade que a gente vai usar, ó, a usual é quilômetros por hora, cara. Mas a gente vai sempre trabalhar no Sistema Internacional de Unidade, que é o metros por segundo. Quilômetros por hora para metros por segundo, você vai dividir por 3,6. E metros por segundo para quilômetro por hora, você vai multiplicar por 3,6. Guarda essa regrinha para a gente. Importante, tá? Então, velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo. Tá? A unidade de quilômetros por hora ou metros por segundo. Aí, ó, um exemplozinho ali. Vamos calcular? Qual é a velocidade média? Então, vamos lá. Velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo. No tempo zero, ele está na posição 30. Então, aqui é a minha posição inicial. No tempo, em 2 horas, aqui é a minha posição final. Tá? Então, a velocidade média é a variação do espaço, que é pegar 190 menos 30. Então, isso aqui, ó, final menos inicial. 2 menos 0. Então, daria 160 dividido por 2. Não é isso aí? Então, a velocidade média é de 80 unidade, distância em quilômetros, tempo em horas. Então, é assim que eu vou calcular uma velocidade média, tá? ΔS por ΔT. Cuidado só com as unidades. Tome cuidado. Uma aceleração, pessoal. O que é uma aceleração? Tá aqui, ó. Aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Ou aceleração pode ser velocidade final menos velocidade inicial, que divide tempo final menos tempo inicial. Ok? Unidade metros por segundo ao quadrado. Cara, eu sempre trabalho o seguinte. Sempre a gente associar a segunda lei de Newton. Tá? Se temos uma aceleração, é porque tem uma força resultante. Tá? Então, força resultante diferente de zero, existe uma aceleração. Se a força resultante for constante, a aceleração vai ser constante. Tá? Professor, e se a força resultante não existir? Cara, se ela não existir, você não tem aceleração. Aí você não tem variação de velocidade. Aí o ΔV vale zero. Professor, isso aí é aquele movimento com velocidade constante? Sim, daqui a pouco na próxima aula a gente mexe com isso. Então, se você diz para mim que tem aceleração, então você vai dizer que tem uma força resultante atuando. Professor, não tem aceleração, então o resultante é zero. Então não tem variação de velocidade. No exemplo aqui, eu coloquei um exemplo de queda livre, porque eu vou usar a gravidade da Terra como 10 metros por segundo ao quadrado. Unidade é importante para a gente. 10 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que a cada 1 segundo, guarda isso aí, a velocidade varia de 10. A cada 1 segundo a velocidade varia 10. Lembra o seguinte, variar 10 quer dizer a velocidade pode aumentar de 10 em 10, como diminuir de 10 em 10 a cada 1 segundo. Tá? Então, quando você usa uma questão de queda livre, você vai lá, analisa, pesa a resistência do ar.
é o peso que está atuando. Vamos supor que o peso dessa bolinha seja 10 newton. Pessoal, vocês concordam que se eu desprezar a resistência do ar, ela está caindo, tanto que o peso não depende da resistência do ar. Estou desprezando a resistência do ar porque não tem outra força atuando, tá? Então a força resultante só vai ser o peso o tempo todo. Então a minha força é o peso, a minha força resultante vai ser constante, eu vou ter uma aceleração constante no movimento, porque a força é sempre a mesma, aí a aceleração vai ser sempre a mesma, que vale quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, por exemplo, se você soltar um corpo e a velocidade inicial for 0, depois de 1 segundo que passar, a velocidade foi para 10. Velocidade, não estou falando de distância. Depois de mais 1 segundo, essa velocidade foi para 20 metros por segundo. Aí depois de mais 1 segundo, essa velocidade foi para 30 metros por segundo. Vocês viram que a cada 1 segundo a velocidade foi aumentando de 10 em 10? Por quê? Porque na queda livre a aceleração é constante. Tá? Isso é uma aceleração. A aceleração varia a velocidade a cada 1 segundo. Belezinha? E aí, turma, essa questão está lá na página 4 da apostila, tá? Questão de número 1, tá? Página 4. Vamos lá? Pegar aí, página 4, questão de número 1, tá? Quando estiver vendo e ouvindo o vídeo, pausa a questão, responde e depois volta. Beleza? Então diz assim, ó, um avião com finalidade de abastecer uma região que se encontra isolada voa em linha reta horizontal com velocidade constante. Dica pra gente, importante. Nunca deixar de anotar isso aqui. Porque toda vez que aparece isso, ele quer dizer que a força resultante é 0, que não tem aceleração, tá? É um movimento onde a velocidade tem sempre o mesmo valor. Em relação ao solo, quando uma caixa com alimentos, ele vai soltar conforme a imagem. Despreza a resistência do ar, ele quer a trajetória da caixa. Lembra? Ó, se o cara estiver aqui na Terra, ó, e ele estiver acompanhando, que é difícil, o avião com a mesma velocidade, ó, é como se o cara estivesse também dentro do avião, a ideia é a mesma. Ele vai ver uma trajetória retilínea. O cara que está dentro do avião ou o cara que está acompanhando o avião, porque o avião está sempre em cima dele. E para o avião, o cara está sempre embaixo dele. Então, para o avião seria uma reta vertical para baixo. Mas lembre que o observador que se encontra na Terra, ele verá um arco de parábola, uma curva. Tá? Então, nós temos lá a parábola em ponto de vista de observador? Não. Para o observador no avião, é uma reta. Uma linha vertical no ponto de vista do observador que estiver no avião. Correto. Quem estiver no avião vai ver sempre a caixa descendo. E a gente considera uma linha reta. E o observador na Terra verá o quê? Um arco de parábola. Joia? Próximo. Ó, então até fiz um desenho. Ó. Vou sumir aqui um pouquinho. Em uma competição de rally pelo interior do Brasil, um dos competidores para o seu Jeep, ó o Jeepinho dele aqui, ó, para o seu Jeep aqui, por falta de gasolina. O motorista, então, anda 200 metros em linha reta para a direita até encontrar o posto. Então, ele veio para cá, tá? Ó, ele está nessa posição, que eu não coloquei sinal ainda. E aqui, ó, a gente considera o posto pelo zero, porque ele coloca aqui, ó. Ele anda 200 para cá e depois ele anda mais 10 para a loja de conveniência. Já vamos anotar isso aqui. No mesmo sentido, até atingir uma loja de conveniência para comprar. Finalmente o motorista retorna. Então ele sai da posição 200, passa pelo posto e vai até a loja. Aí ele volta. Tá? Considere o posto de gasolina como a origem do sistema. Então, ó, meu ponto zero está aqui. Como o Jeep está a 200 metros à esquerda, tá? Deixa eu apagar isso aqui, ó, à esquerda. Então, o que nós temos aqui, ó? Dá uma olhada aqui. Então, aqui vai ser a posição menos 200, tá? Orientou
da esquerda para a direita, tome sempre cuidado com isso. Ó. Toda vez que orienta a trajetória, a orientação da trajetória é positiva. O Jeep está à esquerda, do posto, então menos 200. E a loja de conveniência está à direita do posto, então mais 10. Ok? Então vamos lá. A posição do Jeep em relação ao posto é menos 200? Verdadeiro. Por quê, professor? Porque ele adotou a origem no posto, cara. Ó. Meu S0 é no posto. Tá? O deslocamento do motorista entre o posto e a loja foi. Lembra que deslocamento é você pegar a posição. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu anotar aqui. Deslocamento é pegar a posição final menos a posição inicial. Se ele vai do posto até a loja, então qual é a posição final? 10. A inicial, 0. Então ele deslocou quantos metros? 10 metros. Afirmação verdadeira. Não é isso aqui? Vamos lá. Ó. O deslocamento do motorista entre a loja de conveniência e o Jeep. Vamos lá. O Jeep está em qual posição mesmo? Menos 200. Menos a posição da loja de conveniência, que é mais 10. Então, menos 200, que é a posição final dele, menos a posição da loja de conveniência, menos, entre parênteses, mais 10. Dá menos 210. Então, afirmação verdadeira. Lembrando, hein, turma, que tem tanto deslocamento positivo como negativo, tá? O deslocamento do motorista no trajeto, posto de combustível, loja de conveniência, posto de combustível, é isso que ele falou? Ele foi e voltou, é isso? Ah, tá, ele foi posto, loja, posto. Ele voltou no mesmo lugar. Quando o cara desloca de uma posição, vai até a outra posição, volta na mesma posição, ele não tem deslocamento. O deslocamento é 0. Essa aqui é falsa, tá? Entendeu? Porque ele sai da mesma posição, se desloca e volta para a mesma posição, ele não deslocou nada. A posição final coincide com a posição inicial. E o ΔS dá 0. A distância percorrida para comprar gasolina e água e depois voltar para o Jeep foi de 420. Presta atenção agora. Distância percorrida. Então, quando ele vai do posto até a loja de conveniência, ele andou 210. E quando ele volta da loja de conveniência até o Jeep, ele volta mais 210. Numa distância total de quanto? De 420 metros. 210 para ir e 210 para voltar. Distância que ele percorreu, tá? Toma cuidado. Não é o deslocamento. O deslocamento é a posição final menos a inicial. Ok? Então ficou verdadeiro, 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 falso e verdadeiro. Belezinha, gente? Vamos lá? Próximo. Ó, a questão de número 3, tudo aí, turma, tá na sequência, página 4, tá? Uma formiga movendo-se a 8 centímetros por segundo, já coloquei a velocidade aqui, ó. Deixa a entrada do formigueiro em direção a uma folha que está a 8 metros. Então ela está aqui, eu coloquei a distância que ela vai percorrer, ela vai fazer isso, tá? Em relação à folha. Para cortar essa folha, ela levou 40 segundos. Então quando ela chegou aqui, ela ficou um tempo de 40 segundos só cortando a folha. Ela retorna à entrada do formigueiro, só que agora ela desenvolve velocidade menor. Ela volta com 4. Então ela vai com 8 e volta com 4 numa distância de 8 metros, tanto de ida como de volta. Por causa do peso, ela voltou com 4 e de uma brisa constante contra o seu movimento, ela reduziu a velocidade. O tempo gasto para ela fazer tudo o que ela fez aí. Primeiro, na ida. Como é que calcula o tempo? O tempo é pegar a distância, que eu vou chamar de tempo 1, e dividir pela velocidade, que seria a ida, né? Então a distância são 8 metros. Vamos colocar assim, a resposta está em segundo? Como é que é? Está em segundo.
Então vamos colocar aqui, o metro tem 100 centímetros, então a gente tem 800 centímetros, tá? Então aqui eu teria 800 centímetros dividido por 8 centímetros por segundo, tá vendo? Cancela o centímetro, sobe o tempo segundo. Então, para aí, ela vai levar 100 segundos. Professor, eu poderia ter transformado 8 centímetros por segundo para metros por segundo? Sim, aí era só dividir por 100, porque você transforma 8 centímetros por segundo, centímetros para metro divide por 100, aí você transformar. Professor, mas é a regrinha de 3,6. Turma, 3,6 é quando for transformar quilômetros por hora para metros por segundo. Tá? Olha lá. Então ela levou para aí 100 segundos. Ela ficou parada durante 40 segundos, foi comendo. E ela volta. Na volta, vamos calcular o tempo. Tempo 2 é a mesma distância dividido pela velocidade 2, que ela mudou a velocidade. O que vai acontecer? Ela vai percorrer uma distância de 800 centímetros, 4 centímetros por segundo. Unidade cancelou, sobrou segundo. 800 por 4 dá 200 segundos, não é isso? E o que ele pede? O tempo total. Então, o tempo total, turma, o que seria? 200 para ir, 100 para ir, mais 40 para cortar, mais 200 para voltar. Então, o tempo total de 340 segundos. Alternativa A, tá? Deixa eu dar uma dica para vocês. Eu não precisava fazer esse tempo de volta, cara. Quer ver? Ó? Sabe por quê? Ó, aquelas grandezas proporcionais nossas. Se a velocidade é ΔS por ΔT, vamos lá. Quem é constante aí? Professor, constante é o ΔS, que é o mesmo ΔS de ida e de volta. Então temos que a velocidade dele vezes o tempo vai me dar uma constante, que é o ΔS. E nós aprendemos que quando nós temos um produto, uma constante, nós temos grandezas o quê? Inversa, né? O que ele fez? Ele pegou a velocidade na volta e dividiu por 2. Então, nós vamos dobrar o tempo. Então, se ele leva 100 segundos na ida, vai ter que dobrar o tempo na volta. Então, ele leva 200 na volta. Tá vendo? Então, dá pra gente aí, ó, não deixa de usar isso aí, não. Eu nem faria conta mais. Beleza? Joia? Então, o tempo total, 340 segundos. Próximo. Turma, a questão de número 4. Ela dá um texto, ela quer saber sobre o ano-luz. Então, ela deu que o tempo que ela vai viajar é 5 milhões de anos-luz. Eu já coloquei 5 vezes 10 a sexta, tá? Que é os milhões. O ano-luz é a distância percorrida em um ano. Um ano tem 3 vezes 10 a 5 segundos. E a velocidade é 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Tá? Eu vou deixar essa velocidade como 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Professor, por que oitava? Turma, porque o prefixo K, ele vale 10 a terceira. Então, se você colocar 3 vezes 10 a quinta, tira o K e colocar 10 a terceira, você tem metros. Então, 3 vezes multiplicação de potência de mesma base, soma o expoente. Por isso que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Ok? E aí ele pediu, né, nessa questão, turma, para a gente calcular a distância desse buraco. Então, a distância. Mas ele quer a distância em metros. Como é que calcula uma distância? Aí eu vou ter que pegar a distância, que seria a velocidade da luz vezes o tempo. Porque a velocidade que ela viaja é 3 vezes 10 a oitava. Então, a velocidade é 3 vezes 10 a oitava. E eu preciso saber o tempo que isso vai ocorrer. E aí, qual que é o tempo? São 5 vezes 10 a sexta anos. Ano-luz, só que nós não vamos falar em ano, né? Um ano tem 3 vezes 10 a 7, então vezes
3 vezes 10 a 7. Então você vai ter esse ano em segundos. 5 vezes 10 a sexta, que é ano-luz, são 5 vezes 10 a sexta, anos viajando na velocidade da luz. Ó, tá vendo? Não é? Aí eu transformei o ano em segundo, multipliquei por 3 vezes 10 a 7. Então nós temos uma distância de quanto? Quanto é que dá essa distância aí? 4,5 vezes quanto? Vezes 10 elevado a 22 metros. Se eu tivesse jogado 3 vezes 10 a 5 quilômetros, a resposta seria quilômetro. Tá? Então é a velocidade 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. O tempo de viagem são 5 vezes 10 a sexta anos viajando. Né? Então um ano tem 3 vezes 10 a 7. Por isso que eu joguei 3 vezes 10 a 7. Aí você tem 4,5 vezes 10 a 22 metros, que é a nossa distância. Beleza? Próximo. Em uma competição automobilística, essa é a questão número 5 da página 5. Ele realiza 20 voltas na pista em 30 minutos. Sabendo que cada pista tem 6 km, calcule a distância em quilômetro percorrida por esse piloto em 5 minutos, considerando a velocidade média no intervalo de tempo das 20 voltas. Então vamos lá. Então vamos calcular a velocidade média nas 20 voltas primeiro. Velocidade seria ΔS por ΔT. Então vamos lá. Ele deu 20 voltas. Cada volta tem 6 quilômetros. Né? E ele fez isso em quanto tempo? Nossa, que feio. E ele fez isso em quanto tempo? Em 30 minutos. Ó, em relação às voltas. Então nós temos 120 dividido por 30, é isso? Então nós temos 4, qual é a unidade? Quilômetros por minuto. Essa é a velocidade média nas voltas. E ele quer saber, com essa velocidade, qual que é a distância que ele percorre em 5 minutos. A mesma formulinha, só que agora eu vou isolar o ΔS. ΔS é a velocidade vezes o tempo. Qual que é a velocidade? Ó, 4 km por minuto vezes quanto tempo? 5 minutos. Estou colocando as unidades, turma, só para vocês repararem isso aqui. Ó, cancelei. Tá vendo? 4 vezes 5, me sobra o quê? 20 quilômetros. Essa é a resposta, que não tem alternativa, né? Porque aqui é A e B. A alternativa, o item B, ele pediu potência, só que agora a gente não vai mexer com isso. Tá? Então essa é a resposta do item A. Ok? Então 20 km. Vocês viram então? Ó. Primeiro, o que eu fiz? Eu calculei a velocidade média em 20 voltas. Cada volta tem 6 km. E ele faz isso em 30 minutos. Então, velocidade é ΔS por ΔT. Então são 6 km multiplicado por 20, eu tenho meu deslocamento. Isso durou quanto tempo? 30 minutos. Então, aí eu fiz uma velocidade média em quilômetros por minuto. Aí, o que eu fiz? Ele perguntou, com essa velocidade média, quanto que ele percorre em 5 minutos? Na verdade, é uma regra de 3, né? Quer ver? Então, a distância é a velocidade vezes o tempo, a velocidade é 4 km por minuto, o tempo é 5 minutos, cancelei minuto por minuto, que são 20 km. Dá uma sacada aqui o negócio, Se ele percorre 4 quilômetros a cada 1 minuto, cara, se ele levou 5 minutos, foi o que ele perguntou, quantos quilômetros eu tenho? X igual a 20 quilômetros. Regra de 3. Né? Quando ele trata de velocidade constante, movimento uniforme, pode fazer por regra de 3. Porque a velocidade sempre vai ser a mesma. Isso aí já não se encaixa para M, R e V, porque a velocidade não é constante. Beleza? E aí, turma, encerrando, né? Fui até essa questão hoje, até a questão de número 5. A partir dela já vai movimento uniforme, que eu vou gravar uma próxima aula para gente.
Foco no objetivo, força para lutar e fé para vencer. Pessoal, um abraço para vocês e até a próxima.